Jesus. Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está sentado, ponha-se de pé, pegue a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios, capítulo de número 16. Abra aí a sua Bíblia. Você que estiver aí me assistindo online, compartilha desde já essa ministração, clica em compartilhar para outras pessoas possam saber de como que a gente administra financeiramente. Obrigado. Financeiramente. Obrigado, filho, obrigado. Financeiramente, nosso dinheiro. Vamos lá, Provérbios capítulo 16. Eu quero ler com toda a igreja o versículo de número 16, que é o texto base de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo nesta terceira semana, dando continuidade a esse tema, aprendendo com a Bíblia a administrar minhas finanças e ser próspero. Provérbios, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Toma assento aí em nome de Jesus, você que está ficando expert, né, no que diz respeito a saber sobre finanças. Nós estamos na terceira semana falando sobre esse tema, aprendendo com a Bíblia a administrar minhas finanças e a ser próspero. Nós falamos do primeiro princípio, e eu preciso que você preste atenção nisso, que você não se permita que alguém tire a sua atenção no culto, e que ainda que nós estejamos hoje com as nossas crianças, nossos filhos, eles também precisam ter aula de economia. A aula começa com eles. Eles são os primeiros a terem que entender como é que a banda toca. Porque filhos mimados, filhos que não foram ensinados, eles já são uma grande fonte de problema financeiro para você hoje, e eles no seu futuro, quando estiverem um pouquinho maiores, quando eles começarem a engrossar um pouco a voz, ou nascer cabelinho no rosto, eles vão ser um prejuízo e um buraco financeiro sem fundo na sua vida. Então agora é a hora que você pode pegar seu filho e conduzi-lo. Mas depois que essa vara cresce e enrijece, você não consegue mais fazer nada. E ainda que sejamos pais que amamos os nossos filhos, eu nem sei porque eu estou dizendo isso, porque não tem nada a ver com a minha pregação, mas acho que alguém tem que ouvir isso. Ainda que sejamos pais que amamos os nossos filhos, uma coisa é fato e a gente tem que entender. É nossa obrigação, não é um pedido divino, ensiná-los no caminho em que eles devem andar, para que quando eles cresçam não se desviem desse caminho. E que se nesse ensino, se necessário for, a gente usar a correção, a gente ser um pouco duro, às vezes dar uma palmadinha, às vezes chegar e dizer assim, estou cortando o celular, estou cortando o seu brinquedo, e deixar ele espernear no quarto até ele entender que quem manda é o pai e a mãe. Às vezes a gente precisa acordar para a vida e fazer o que é certo. Porque quando eles crescerem, por causa de todo esse amor que você deve estar cobrindo o seu filho, por causa de todo esse cuidado que você cobre o seu filho, isso não é ruim, mas isso em excesso fará do seu filho um filho mimado, irresponsável, atrevido, e ele vai lhe agredir. Ele vai crescer e vai sentir o direito, porque ele vai perceber que a vida inteira, quando ele precisou de alguém de pulso, tinha um pai ali que era meio banana, ou uma mãe que era meio banana com seu filho. Então seja para quem foi esse recado aí, que não está na minha pregação, segura essa aí e diz assim, Deus, obrigado, precisava ouvir essa, guarda no coração, chega em casa e diz assim, aproveita que teu filho está aqui, ó, tu viu logo o que o pastor disse, a partir de hoje a banda vai tocar diferente em casa, entra na linha, porque eu estou com autorização pastoral e bíblica para o negócio arrochar. É assim mesmo, e vai dando glória a Deus aí, meu irmão, vai dando glória a Deus. E cutuca aí o irmão que está do lado. O primeiro princípio que a gente aprendeu de 8 foi o princípio de honrar a Deus. Nós passamos um culto inteiro praticamente falando que ele é a base que sustenta a nossa vida financeira.
E isso não é brincadeira. A despeito de nós vivermos em um país onde o evangelho virou uma bagunça, uma baderna, onde quase todas as igrejas estão mais voltadas para finanças do que para a salvação que há em Cristo Jesus, ainda assim eu preciso dizer, falar de finanças sem entender o princípio de honrar a Deus com as nossas primícias, isso é a base que sustenta toda a vida financeira de um servo de Deus. Seja ele um servo de Deus rico de dinheiro, ou seja ele um servo de Deus pobre de dinheiro, porque tanto um como o outro, só acontece a prosperidade na vida dele, do pobre ou do rico, ele só entende o que é ter abundância interior, que gera em você o prazer de ter e viver com o que você tem, quando você consegue honrar a Deus. Nós aprendemos muito bem sobre isso. Nós também falamos aqui de um segundo princípio, que foi o princípio de se esforçar a trabalhar. Eu lembro que foi um culto que muita gente ria, porque eu acho que muita gente aprendeu com a formiguinha, o lance de ser preguiçoso. Tem muita gente, né, que quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Acha que vai cair, nascer um pé de árvore de dinheiro na casa dele, e a vida vai melhorar. E eu até disse para hoje uma pessoa, minha irmã, trabalhe, porque você precisa trabalhar. É trabalhando que a gente consegue lidar com as coisas na vida. É desse jeito mesmo. Esse foi o segundo princípio que a gente aprendeu. E nós falamos na semana passada do terceiro princípio, que foi o princípio da integridade e da honestidade. Que sem a gente ser íntegro e sem a gente ser honesto, não há como ser próspero. Eu quero começar hoje a falar com vocês de um quarto princípio. Esse quarto princípio é um princípio muito curioso. Para tanto, vá abrindo em Provérbios capítulo 21, porque o quarto princípio que eu entendo na palavra de Deus para eu ter uma vida próspera, ele começa no capítulo 21 de Provérbios, e eu quero ler um versículo do capítulo 21, é o princípio da adaptação. É ter a capacidade de se adaptar a uma nova realidade. E se você não entender isso, nós estamos com um novo governo. Eu nem vou aqui falar das expectativas que a gente tem para o novo governo, porque eu não quero nem conjecturar o que eu já penso e vejo. Mas a começar por tudo que a gente já vem acompanhando, desde a crise da pandemia, que quase quebra o mundo inteiro, todo mundo entrou em um ciclo financeiro de muito aperto. Eu estou errado? Ou quem está aqui na folga aqui dá glória a Deus? Pronto, o Cali que está na folga, glória a Deus. Todo mundo já sabe aqui que se precisar tem um irmão folgado na igreja, que está aqui para nos ajudar nesse momento difícil. Mas a despeito disso, brincadeira, estou brincando com o meu líder de homens aqui. Brincadeiras à parte, todos nós tivemos que pegar o nosso salário, para quem é assalariado, ou quem tinha empresas na pandemia, uma boa parte dos empresários quebraram nesse país. Muita gente migrou de empresas de saúde ou de outras áreas para poder migrar para empresas que vão trabalhar com comida, que foi a única coisa que cresceu na pandemia. Foi a única coisa que deu dinheiro para as pessoas. Então hoje está cheio de vilas foods em todo o país. Daqui em São Luís virou uma febre. Toda esquina tem alguém que transformou um terreno em uma vila food, porque viu que isso é uma coisa que todo mundo precisa, é de comer. Você precisa de comer. Mas entenda uma coisa, todo mundo teve que se adaptar. Todo mundo precisa entender que às vezes as mudanças que estão acontecendo na sua vida, financeiramente falando, precisa de uma adaptação. E aí eu quero começar lendo Provérbios capítulo de número 21, porque eu lembro bem que o que eu comprava, quem faz as compras para minha casa é a minha colaboradora Josimar. Eu dou o cartão, ela vai lá e compra o que ela entende que é necessário. Mas eu lembro bem que no ano passado, no começo do ano passado, mais ou menos por essa época do ano, ela com R$600, ela fazia as compras, ela faz a cada 15 dias para minha casa, ela fazia compra que durava 15 dias lá em casa, e dava mais ou menos R$600. Hoje ela não consegue ir no supermercado e gastar menos de R$1.000, a cada 15 dias. Eu estou falando da minha realidade, eu sei que a sua realidade, você diz assim, poxa pastor, quem me dera poder ter R$1.000 para gastar só com comida, porque eu ganho um salário mínimo. Mas eu tive que me adaptar dentro da minha realidade, da minha condição. Você tem que se adaptar dentro da sua. Então, há coisas que eu e ela precisamos sentar, eu e a Josimar, precisamos sentar e dizer assim, gente, olha, vamos mudar isso aqui. Essa comida aqui dá para ser substituída por isso.
Vamos substituir isso aqui, que é muito caro, por uma coisa que é mediana. Porque a adaptação é a capacidade que você tem de olhar para você mesmo e entender que o que você tem, e eu estou falando de dinheiro não te dá a condição de comprar o que você quer, mas vai te dar a condição de comprar o que você precisa. Então, se antes eu comprava a minha roupa lá no shopping, hoje talvez eu tenha que passar ali na Rua Grande para ver algo que vai me vestir bem, ou algo que possa, no mínimo, me suprir diante da minha necessidade e da necessidade da minha família. Se antes eu era uma pessoa que só usava Ferracini, hoje eu tenho que começar a pensar num outro tipo de sapato, porque, infelizmente, a inflação não acompanhou o salário e o salário não acompanhou a inflação. Elas estão brigando, a inflação está indo para frente correndo e o salário está indo para trás. Tanto é prova que, se você pegar o aumento desse ano do salário mínimo, ele nem de longe se compara com a inflação que teve de tudo nesse país. O carro que eu comprei há 1 ano e meio, um Creta, que custou 83 mil reais, zero na loja. O negócio mudou tanto, Sandro, que esse mesmo carro, que já tem 1 ano e meio de uso, se eu colocar à venda, eu pego 110. Porque ele novo está 150. Assim, o meu carro que eu comprei por menos, hoje usado, eu estou vendendo ele mais caro do que eu comprei. Então não acompanhou. Eu preciso me adaptar. E você tem que entender que a adaptação exige mudanças dentro de você. Tem uma galera aí que corre para Shein, agora está a moda da Shein. O pessoal só vive nesse celular buscando roupa no Shein. Porque são roupas chinesas, baratas, e que resolve o teu problema. Você veste, que você sobe aqui no púlpito, ninguém sonha, você parece que está vindo vestido do shopping, mas é só chinês. É verdade, e você vai dando glória a Deus, porque está todo mundo te olhando, te achando bonito, te achando bonita, e está todo mundo bem, meu irmão. Mas o bolso está cabendo o que você pode pagar. Provérbios 21, versículo 17, diz assim: o que ama os prazeres, padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. O que isso quer dizer com isso, pastor? Salomão está dizendo que quem não entende aquilo que deseja, quem não consegue compreender que aquilo que deseja pode não ser a sua realidade, e porque deseja tanto algo que está fora da sua realidade, vai levar a passar necessidade e nunca enriquecerá. Olha o que diz em Provérbios ainda 23, o versículo 20, vire aí algumas folhas, diz assim, versículo 20: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o bebelão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Deixa eu contar um negócio para você. A Bíblia é um livro que foi escrito para a realidade cultural daquela época. Naquela época, quando alguém queria gastar aquilo que não podia, ele bebia muito ou ele comia muito. Salomão, que era um grande observador, ele observava que algumas pessoas, elas iam para alguns locais, e lá naqueles locais, elas trabalhavam, recebiam o seu salário, e ao invés de trabalharem financeiramente para que esse salário sobrasse para o outro mês, quando encerrasse o outro mês e ela pudesse poupar, eles iam e gastavam tudo, muitas vezes, comendo e bebendo, no que hoje a gente chamaria de bar, e que naquela época era uma adega ou um boteco da época cultural. Não é diferente. Quando você trabalha com construção civil, acho que o Gil aqui trabalha com isso, se eu não me engano, ele está me assistindo inclusive, ele trabalha com construção civil, ele sabe disso. Quando chega o dia de pagamento, a maioria das pessoas que trabalham com alvenaria, eles pegam o pagamento da semana, e eles começam na sexta-feira à noite, só chegam em casa na segunda de manhã, para trocar de roupa e voltar para o trabalho. Porque gastam o dinheiro inteiro de uma semana de trabalho bebendo e comendo, bebendo e comendo. Isso é uma coisa que talvez você diga: pastor, eu não faço isso. Eu não ando bebendo nem comendo. Mas o que Salomão está tentando dizer é que eu não posso, de forma alguma, pegar o dinheiro que eu recebo e não olhar para a minha capacidade de usá-lo. Em outras palavras, se eu tenho algum dinheiro, eu preciso entender, eu posso com esse dinheiro comprar aquilo que eu quero? Mas aquilo que eu quero realmente é o que eu preciso?
aquilo que eu preciso realmente é algo que agora, nesse momento, é fundamental, e analisar para ver se eu não preciso adaptar. Bem, eu não vou comprar isso. Eu vou comprar aquilo ali que vai resolver o meu problema e que é mais barato. E isso vale para todas as circunstâncias. Existem salões de beleza aqui e as mulheres vão dizer se eu estou errado. Gente, a mulher entra de manhã e sai de lá deixando R$1.500 de tarde. Não é brincadeira não. Sai montada, mas sai gastando 1.500 conto. Faz pé, faz cabelo, puxa, estica, tira fiapo do cabelo, de tudo quando é do nariz, da orelha. Sai uma nova mulher, parece que entrou numa máquina que transformou, a gente até não reconhece. Nem o marido, quando olha, até se assusta. Porque depois de um banho volta tudo ao normal, e aí só daqui mais uma semana, mais 1.500 conto. A bem da verdade, você pode ter tudo isso, gastando menos em um salão menor, que vai te oferecer talvez não o mesmo produto com a mesma qualidade, mas vai ter o mesmo resultado. Você vai ficar bonita, elegante, seu marido vai achar você nota 1000, e você vai ter gastado muito menos do que isso. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque se adaptar é uma arte, irmãos, e nós vamos ver isso hoje. Uma coisa curiosa é que nós precisamos ter duas atitudes, pelo menos, quando a nossa condição financeira não acompanha a inflação. A primeira coisa que eu tenho que entender, que se a minha condição financeira está muito abaixo da inflação, está tudo muito caro, pastor, e eu estou ganhando muito pouco. A primeira coisa está em Provérbios capítulo 10. Primeira coisa de duas atitudes que eu preciso ter é, Provérbios capítulo 10, versículo 3, eu preciso confiar na provisão do que Deus tem para me dar diante do que preciso. Versículo 3 do capítulo 10 de Provérbios diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rejeita, para quem não sabe o que é, a aspiração dos perversos. Quando você é justo, onde estão os justos aqui nesta noite? Você é justo não porque você é bom, você não é justo e nem eu sou justo porque eu sou maravilhoso. Nós não somos justos porque a gente anda fazendo tudo quanto é justiça. Nós só somos justos por quê? Porque Jesus Cristo nos justificou com o seu sangue derramado na cruz. Então aos justos o Senhor diz: eu vou prover o que você precisa. Mas entenda, prover o que eu preciso é diferente de prover o que eu quero. E eu tenho que entender que há uma brutal distância entre o que eu quero e o que eu de fato preciso. E eu só me adaptando a uma nova realidade que eu posso vivenciar essa provisão divina. Olha uma coisa interessante em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. Jesus estava ensinando os seus discípulos porque eles não entendiam como é que Jesus conseguia caminhar na terra. E eles não viam Jesus almejando uma casa boa para dormir, uma comida boa para se alimentar, ou coisas do tipo. Meio que Jesus se adaptava ao que tinha. Então você vai ver, por exemplo, quando ele foi multiplicar os pães, tinha muita gente para comer, e ele fez uma adaptação, ele fez uma oração e adaptou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Por quê? Porque ele entendia que a realidade financeira dele, e Judas, que era o cara que guardava o dinheiro, porque se você não sabe, muita gente de condição chegava e dizia assim: Jesus, eu quero te abençoar com a oferta. Fala com Judas. Jesus, eu quero te abençoar com isso aqui. Dê para Judas, eu não quero pegar em dinheiro, deixa ele cuidar. E a Bíblia fala que Judas guardava esse dinheiro e cuidava desse dinheiro para justamente por onde eles saíssem evangelizando, pudessem comprar a comida que eles iriam comer, pudessem pagar pela dormida na hospedaria onde eles iam se hospedar. Então Judas era o cara que administrava esse negócio. E a Bíblia diz que ele ainda roubava, ele ainda tirava, era 10 para cá e 5 para lá, 10 para cá e 5 para lá, era assim que ele fazia, e a Bíblia fala isso. E Jesus sabia disso. Mas Jesus deixava correr solto, porque Jesus faz assim com a gente também. Ele deixa correr solto para ver até onde a gente vai. É desse jeito, sempre foi e não vai mudar. O que é fato é que ele entendia que muitas vezes ele tinha que se adaptar. Ele não tinha dinheiro para pagar para aquele povo todo comer. Mas olhe para cá. Mas ele entendia que o justo não iria mendigar o pão, porque Deus era provedor.
Então ele orou a Deus com o que tinha, e aquilo que era no máximo para 2 pessoas comerem, comeram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha, depois desses acontecimentos, quando você olha para a Bíblia, você começa a entender por que Jesus, antes de tudo isso, senta com os discípulos para ensinar um princípio que é importantíssimo. Essa provisão que vem de Deus, e o cuidado que eu tenho que confiar que Ele vai prover, mas é prover o que eu necessito. E muita gente interpreta mal esse capítulo. Capítulo 6, versículo de número 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque não é a vida mais do que o mantimento, e não é o corpo mais do que o vestuário. Olhe para cá. Você sabe o que Jesus está ensinando? Que quando Deus olha para a gente, Deus sabe que a gente precisa, e Ele é aquele que provê exatamente o que eu necessito. Mas se você prova para o versículo 33, o que diz o versículo 33 aí? Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olhe para mim. Quando a gente vê pregadores da prosperidade pregando nesse texto, pregadores que querem enganar você, eles vão dizer assim: confie em Deus, porque se você dizimar, se você ofertar tudo que você precisa, Ele vai te dar. Quer ver só? A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa Ele te dará. E passa batido. Mas o texto não está dizendo que Ele vai me dar todas as coisas que eu quero. O texto não está dizendo que Ele vai me dar todas as coisas que eu desejo. O texto não está dizendo que Deus vai me dar as coisas que o meu coração almeja. Deus não está dizendo nesse versículo 33 que eu vou chegar no supermercado e dizer: eu quero aquela ali, eu quero aquilo ali. Deus está dizendo que todas essas coisas, que coisas? A comida e a vestimenta, Ele vai prover o que você precisa. Isso é na Bíblia e no conceito divino ser próspero. Porque ser próspero não é ter aquilo que quer necessariamente, mas é ter tudo o que você precisa quando precisa, ainda que não haja uma porta aberta, ainda que você não veja a solução ou uma luz no final do túnel. Simplesmente Deus faz com que aquilo que você necessita chegue até você e as suas mãos, e por isso eu exalto o nome do Senhor. Tem pessoas que não entendem esse princípio, e elas entram em desespero. Quando elas percebem que a gordura do salário diminuiu, e agora o que elas antes compravam, elas não conseguem mais comprar, elas entram num estado de depressão, de estresse, elas têm um monte de doenças psicossomáticas, e algumas delas até tiram a vida. Até cometem o suicídio, se tornam irritados ao extremo dentro de casa, porque gostariam de estar comendo caviar, ou a famosa picanha que eu não sei aí os petistas se já chegou na sua mesa. Como eu era bolsonarista, eu não confiava no lance da picanha, não confiava mesmo, então acho que para mim não vai chegar mesmo. Mas aos petistas, compartilha essa picanha com a gente aí, convida a gente para comer essa picanha, cale por favor. Você que está vivendo em abundância, mas que não é peixe, filho da Fribal, me ajuda aí, vamos embora comer picanha juntos aí, em nome de Jesus. Mas olha, isso é sério. Olha uma coisa que diz no Salmo de número 37, Salmos capítulo 37. E fala da picanha, todo mundo olha para o lado, sabendo que é na tua casa, na casa de quem? Procura o petista que lá tem, pode botar fé que tem. Lembre-se do que diz na palavra de Deus em Salmos capítulo 37, porque o versículo 4 diz uma coisa curiosa, ele diz assim: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo Tem uma coisa interessante nesse texto. Muita gente interpreta que quando a Bíblia fala deleita-te no Senhor, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, te deleita aqui, fica tranquilo que eu vou te dar de tudo. Fica tranquilo, vai descansar, que eu sou o cara da riqueza e você vai ter tudo o que precisa. Essa palavra deleitar-se na Bíblia, essa conjugação transitiva chamada deleitar, ela tem uma coisa curiosa. Ela no nosso dicionário dá a entender que é uma alta sensação de contentamento e de satisfação.
Mas a Bíblia diz para que eu me deleite em mim ou eu me deleite no Senhor. Você sabe o que a Bíblia está dizendo quando a Bíblia diz assim, deleite-te no Senhor? Se a palavra deleitar-se é autocontentamento, é autossatisfação, é alto nível, NASA, da gente conseguir sentir prazer, não é no que eu quero ou no que eu tenho. O texto diz que eu tenho que me deleitar no Senhor. Então, em outras palavras, o meu prazer, a minha alegria tem que ser nele. E quando a minha alegria e o meu autocontentamento está em Deus, eu olho para as circunstâncias adversas, eu olho para a dificuldade financeira e entendo, eu não sei o que vai acontecer, mas o meu salário vai me permitir comer até o final do mês, vai me permitir pagar as minhas contas, porque eu me deleito neste Deus, eu confio neste Deus, a minha vida está nas mãos deste Deus. Então eu preciso entender que deleitar-se, de certa forma, não é apenas se alegrar com o gozo daquilo que você sente em ter, mas ao contrário disso, é se alegrar em saber que o seu prazer está em servir a este Deus. E aí a Bíblia fala, a Bíblia diz uma coisa curiosa, deleita-te no Senhor e Ele te concederá desejos que há no teu coração. Quer ver só uma coisa curiosa? Quem aqui já recebeu de Deus um mimo, antes de você responder? O que é mimo, pastor? Mimo é você estar chegando em casa e você pensa assim, puxa vida, como eu queria hoje comer aquela pamonha feita pela Dona Maria, que só vende lá no Quatraque, que é deliciosa. Estou chegando aqui no São Francisco, dentro de casa, e que, meu Deus do céu, ô Senhor, chega, deu água na boca naquela pamonha quente, com aquele queijozinho dentro, como eu queria comer. Aí você chega em casa, que você senta na mesa para jantar, a sua esposa vem com aquela pamonha, ela diz assim, amor, eu estava passando no Quatraque, lembrei que você gosta daquilo ali, e você vai olhar para ela assim, você está mentindo. Eu não pedi isso, mas eu falei com Deus, eu pensei aqui com Deus como eu queria poder, mas eu estava tão longe que, e você foi lá e comprou. Quem já teve um mimo desse assim? Levanta a mão. Você sabe o que é isso? É quando você consegue se deleitar em Deus, e Deus concede o desejo do teu coração. E é isso que acontece na vida de muita gente que compreende o que é viver para esse Deus. Você vê literalmente Deus provendo. Você vê Deus literalmente usando. Eu lembro que eu estava em casa. Kylie. Lembro de Kylie. Kylie hoje é a bola da vez, né? O Marcos eu esqueci, mas já eu volto para ti, Marcos. Vou ficar aqui no... Vocês estão na mesma liderança de homens, então tá tudo em casa. É só um exemplo, como dizia meu irmão Ribamar. Mas vamos lá. Eu estava uma vez em casa desejando comer uma carne, uma comida diferente. Ele estava em casa. Lembra disso, Kylie? Ele levanta de noite, vai para a cozinha e a mulher diz, o que ele vai fazer? Vou fazer uma comida aqui. Assa uma carne, não lembro se era picanha, mas era uma carne muito boa, mas não era petista, era carne bolsonarista mesmo. Vamos lá. Ele estava lá, assando e tal. Fez um prato, daqueles coisas de chefe. Gente, tinha um negocinho, uma florzinha, tinha um negocinho aqui. Eu acho que ele fez assim, jogou um pocinho, sabe? Não tem aqueles caras que falam um negocinho assim. E tá lá, a Larissa olhando a doidice. Você vai fazer isso para quem? Meu pastor, eu estou sentindo no coração o desejo de levar para ele. Gente, eu estava em casa com o coração desmoronado. Ele lembra disso. Desmoronado, me sentindo sozinho na vida. Literalmente um sozinho na vida. Dizendo para Deus, Deus, ninguém me ama, as pessoas não me amam, elas são falsas, as pessoas não querem meu bem. Lutando com Deus. Aí Deus diz, espera aí, vou te fazer um mimo. Aperta a campainha. E não era cedo não, 10 horas da noite, era tarde já. Quando eu chego, ele disse, meu pastor, eu vim só trazer isso para você, um prato chique, gente. Aqueles pratos que a gente só usa naqueles momentos especiais. Não tem? Que a gente da ralé usa esse prato assim que custa, né? R$2, R$3 ali no João Paulo. Mas esse era aquele prato que tinha um negócio, um desenho especial. Não era nem quadrado, nem era redondo, era um negócio diferente. Chique, coisa de gente que tem, como ele mesmo tem, para a glória de Deus. Eu fiquei todo sem graça. Ele lembra disso, eu fiquei todo sem graça. E quando eu abri, o cuidado que ele teve em compor o prato,
o cuidado, ele disse, é uma verdade, ele até balanceou a questão da gordura do que eu poderia ou não comer. Ele teve o cuidado de idealizar, peraí, deixa eu ver se isso aqui vai fazer mal ou vai fazer bem para o meu pastor. Então eu vou levar um pedaço disso, mas vou colocar também uma verdura, e vou fazer isso aqui, vou colocar isso aqui porque vai ajudar na digestão. O cuidado dele, quando ele saiu, eu chorei tanto, olhando para aquele prato, dizendo assim, Deus, de fato tu é um Deus que mima quando a gente se deleita em ti. De fato tu é um Deus que cuida quando a gente se deleita em ti. E Deus instrumentalizou um filho na fé que foi lá e me trouxe esse prato. E eu comi e fiquei muito feliz por vários motivos. Mas o principal deles, por ver que Deus, Ele cuida daqueles que se deleitam no Senhor. Se deleite neste Deus. Pode se deleitar, porque Deus vai honrar. A segunda atitude que eu tenho que ter nesse processo de adaptação está em Provérbios capítulo 30, abra por favor. Provérbios capítulo de número 30. A segunda atitude que nós devemos ter, quando a nossa condição financeira não acompanha a inflação, em relação à economia, é a gente aprender a se contentar com o que Deus nos dá. Oh, coisinha ruim é isso. Pense numa coisa que criança mimada faz. Ah, não acredito, mãe. De novo esse bife, mãe. Oh, rapaz. A vontade de sentar-lhe uma bisca no moleque desse. Tu ralando para conseguir comprar aquele pedaço de bife. O moleque viu de novo, papai. Vamos comer de novo nessa padaria, papai. Oh, rapaz. Vem cá, filho. Entra aqui no café. Minha mãe fazia, ela está me assistindo, ela sabe disso. Deus já cobrou dela isso aí, ela sabe disso, Deus já castigou ela por causa disso. Ela me levantava pela orelha, por isso que eu tenho a orelha grande, ela levantava na orelha, vem cá, e me botava no lugar, era rapidinho. Aí hoje, o filho chega na mesa, eu não quero isso. Aí lá vai a empregada fazer uma comida especial para o moleque, porque ele não come o que todo mundo come. Meu irmão, acorda. Bota para esse moleque aprender a comer. Essa historinha de que, porque o conselho tutelar. Peraí, meu patrão, então vem sustentar meu filho, vem pagar o colégio, vem dar educação para você não quer, vem fazer tudo que eu faço aqui para ele, que aí eu me calo. Mas enquanto você não vem pagar as minhas contas aqui, e o que ele faz eu gastar, e filho gasta, não gasta ou não gasta? Meu filho, nós gastamos mais com essa gurizada do que com a gente. Você sai para comprar roupa para você, você volta com roupa para eles. É desse jeito. Você sai para o supermercado, quando você vai ver seu carrinho, metade do que tem é para gurizada. E você fica assim, caramba, é só biscoito, é besteira, não sei o quê. Então a gente precisa botar essa molecada para entender que a banda tem que tocar diferente. Que aquilo que você tem que se contentar e agradecer a Deus porque tem. Porque só no mundo há mais de 1 bilhão, não estou brincando não, mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome e miséria extrema, de comer a cada 3 dias um punhadinho de farinha. Aí você está com um arroz, tá, eu não quero isso, faz aí, filha, um omelete para o meu filho, que ele não quer comer isso aqui. Então vai comer, rapaz, que tu não é besta. Mas tudo orando e agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Provérbios capítulo 30, diz assim. Versículo de... Pastor, é sério, senhor, leva a sério que a coisa é séria. Versículo de número 7 diz assim. Olha o que Salomão fala com Deus, Raíssa. Ele diz assim, 2 coisas eu te pedi. Salomão falando com Deus. Não mas negues, nem que morra. 2 coisas Salomão pediu para Deus. Diz assim, por favor, não me negue, nem que eu morra. Diz assim, versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas mantém-me no pão da minha porção de costume, para que porventura estando farto, não te negues e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, 2 coisas eu vou pedir para Deus. Uma, que não me falte a palavra da sabedoria. Eu preciso ter sabedoria na vida. E outra, eu não quero ser pobre nem rico. Quem falou isso foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Você sabe por que ele falou isso?
Autores acreditam que o livro de Provérbios foi escrito entre o final da carreira dele, entre o início do final da carreira dele, quando Salomão ia começar a ter algumas mudanças drásticas na vida dele. Ele começa a escrever esse livro porque ele começa a olhar para a vida diferente. É como se dissesse assim: ele passou a vida inteira curtindo porque ele tinha muito dinheiro. Esse homem, Salomão, foi o homem mais rico da Bíblia. A riqueza de Salomão é incomparável em toda a Bíblia. Ele era muito rico, muito rico, muito rico. Um cara, meu patrão, para ter 1000 mulheres, tem que ter muito dinheiro, papai, porque mulher gasta. E quem tem marido aqui sabe o que eu estou falando. Gasta ou não gasta, homens? Ninguém fala nada, só de medo, meu patrão. Porque de noite, tu já sabe que se tu falar aqui de noite, já era para ti, né, filho? Mas eu entendi os olhares, os sorrisos, aquele olhar assim, não vou falar, pastor, que eu vou ter B.O. em casa. Mas tudo bem, eu entendo você. Mas gasta. Mulher gasta muito. Até porque o apelo no marketing hoje, 90% do apelo é feminino, não é masculino. Agora tem uns meio assim, homem pataca que agora anda tudo metrosexual, é roupa combinando, não sei o que, cabelinho no Chanel, é coisa estranha. Mas bem, eu respeito cada um, né? Nós estamos num momento de diversidade, né? A coisa está aflorando na vida de muita gente e muitos homens estão mergulhando nisso. Mas o mercado ainda não se preocupa tanto com ele. Mas com a mulher, meu patrão, onde você vira tem coisa para mulher. E é em todos os aspectos que você pode imaginar. Porque ele sabe que mulher gasta. Então, ele entendia que mulher gastava muito, e ele, depois de curtir muito a vida, com mulheres, tendo tudo o que queria, se naquela época existisse alguma coisa que ele queria comprar, ele dizia assim: pode mandar buscar para mim no reino, não sei de quem, porque eu quero, eu tenho dinheiro, e ele comprava. Quando ele chegou num determinado ponto da vida, ele percebeu uma coisa curiosa. Gente, ser rico não é bom. É a palavra de Salomão. Ser pobre também não é. Aí ele ora a Deus e diz: Deus, depois de vir de uma situação financeira que não tinha nada e me tornar o homem mais rico da humanidade, eu entendi uma coisa interessante. Eu não quero nem ser rico nem ser pobre, mas eu quero todo dia ver tu provendo o que eu preciso. Por isso que todas as vezes quando você vê Deus te dando o pão de cada dia, e você fica: meu Deus, eu queria isso, agradece todo dia a Deus, porque Ele é Deus que nos provê. E eu preciso entender isso. Porque quando eu entendo que Ele é um Deus que provê exatamente aquilo que eu preciso, eu tranquilizo o coração sabendo: aquilo que está na minha mesa é o que Deus quer que eu tenha, é o que Deus me faz entender que é o melhor para a minha vida. Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, eu quero ler o versículo de número 11. Diz assim: não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi, olha, o maior escritor do Novo Testamento, dizendo, apóstolo Paulo, o cara que mais escreveu livros do Novo Testamento, olha o que esse cara, olha a sabedoria desse cara, olha o que ele diz. Versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Ei, olha para cá. Quem fala assim, já aprendi, é porque antes não sabia. Olha o que ele diz que ele aprendeu e que antes ele não vivia, mas ele teve que aprender. Versículo 11. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olhe para mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que durante um bom espaço de tempo da vida de Paulo, Paulo olhava para o que não tinha e dizia assim: eu não aceito. Eu quero ter mais. Eu preciso de mais. Eu quero ter mais aquilo ali. Eu não quero só esse carro, não. Eu quero ter 2. Eu não quero só essa casa, eu quero ter mais. Eu não quero só aquilo, eu quero ter mais. E ele, depois do evangelho entrar no coração dele, ele entendeu: espera aí, eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. A olhar, olhe para cá. Gente, lembro como se fosse hoje. Eu fui morar num kitnet ali perto da casa do irmão Mendes. Do lado da casa do irmão Mendes. Mendes de Meroca, ele está até aqui na igreja. Cadê ele? Ele está por aqui, está ali. Lembra disso, Meroca? Morava ali do lado, naqueles quartinhos do irmão Valtenor, né, se eu não me engano o nome dele. O pai do pastor China. Aluguei um kitnet, só era um negocinho pequeno. E ali era um negocinho que, se eu fosse frango, eu assava ali dentro. Facilmente. Porque era quente, papai. Aí eu orava para Deus: oh Deus, me dá uma casa. Mas eu não pedia para Deus uma casa. Eu pedia para Deus uma mansão. E eu dizia assim para Maíra: Maíra, eu estou orando para Deus nos dar uma casa, mas eu quero uma casa bem grande. Porque eu quero poder abrigar irmãos que chegam do interior.
Eu quero que quando o meu pastor, na época de Milton Tenório, lá no culto, disser assim: quem aqui pode abrigar o pastor que está chegando para passar uma temporada comigo? Ele levantar a mão e dizer assim: eu posso. Na época eu não podia, morava no kitnet. Deus disse: pois eu vou te dar. Deus me deu uma casa de 3 andares, que era de esquina, enorme. Quem conheceu essa casa? Levanta a mão aqui. Era grande ou não era? Era um negócio monstruoso. No primeiro dia que eu entrei na casa, dadinho, dadinho, casa dadinha, não foi casa que eu comprei não, foi casa dada. Ele me deu. Eu entro na casa, casa até, eu nem tinha me tocado que para a gente ter uma casa daquela ali, que não tinha móveis nenhum, eu ia ter que mobiliar ela. E imóveis custavam caro. E a patroa lá, ela é bem exigente com isso. Ela não quer ir na Shein nem na China, ela quer na Jacaúna, ela quer ir nesses lugares comprar esses móveis. Móveis que a gente manda fazer, o Benesalto fazer, o irmão fazer, ela não aceitava. Então tudo era muito caro. Mas eu tive que entender. Depois de 2 anos naquela casa, quando eu percebi que para pintar o meu kitnet, eu gastava R$100. E para pintar aquela casa eu gastava R$25.000. Eu comecei a ver que não é bom nem ter a pobreza e nem ter a riqueza, que é bom a gente se contentar com o que Deus nos dá, porque Deus olha para a gente como a gente é interiormente. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Aí Ele olha para a gente e vê a nossa capacidade e vê assim: pô, cara, mas tu nem consegue ter isso aqui que você quer ter. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. E a Bíblia diz que se você se deleita no Senhor, Ele realiza o desejo do seu. Deus diz: você quer, meu filho? Quer? Pega. Agora dá conta aí. Chegava final do ano que eu tinha que pintar aquela casa, meu Deus do céu, era um negócio terrível, porque eu sabia que eu ia gastar 20 e tantos mil reais para pintar aquela casa, era enorme. Que quando começou a dar problema na energia, não dava para trocar só uma tomada, tinha que trocar todas, porque mudou o padrão. Que quando tinha um problema de estourar uma parede, não era só uma coisa, tinha que estourar toda. Era um saco, meu irmão. Eu comecei a orar e dizer: Senhor, muda esse negócio. Eu estava feliz, mas me dá uma casa menor, bem menor. Até um quarto para mim, um quarto para meus filhos, já vou estar feliz. Aí foi que Deus me deu um apartamento na Ponta da Areia, que tinha 2 quartos. Tinha o meu quarto e o quarto dos meus filhos. E era todo mundo feliz. E você pode dar glória a Deus por isso, porque era desse jeito. Então quando você chegar em casa hoje, você que vive reclamando: ah, Senhor, eu não aguento mais esta casa. Te lembra, passa aqui de noite, que você vai ver uma galera que está nessa chuva aqui, dormindo no relento. Inclusive há um projeto social que a gente quer trabalhar com essa galera aí. Quando o projeto ser lançado pelas mulheres e pelos homens, abraça. Galera que está na rua. Quando você passar ali embaixo da ponte, você lembra assim: meu Deus, esse pessoal está dormindo com madeirite. A chuva está caindo, eles estão acordados porque a água cai em cima do que eles chamam de colchonete. E você tem uma cama. Ou uma rede, que também é bom, né? Tem gente que gosta de rede, faz tudo em rede, dá glória a Deus em rede, vamos embora. Versículo de número 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha o versículo 12. Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem pode dar glória a Deus por isso? A gente pega esse versículo e a gente usa ela como palavra de efeito, filhão. Esse versículo, quando tu vê ele sendo usado, a intenção dele, para a maioria dos pregadores, é gerar na gente a ideia de que nós somos invencíveis. Você é um invencível. Você é um guerreiro de Jeová. Deus te trouxe para ser um valente. Você saiba que a Bíblia diz que posso todas as coisas. Você pode tudo. Só que quando você tira do contexto, fica bonito. Mas quando você olha para o contexto está dizendo que eu posso tudo. Tudo o quê? Eu posso passar fome, que eu não deixo ele. Eu posso ter abundância, eu não deixo ele. Eu posso passar com a minha saúde ralando, mas eu não deixo ele. Eu posso estar cheio de saúde, mas eu não deixo ele. Aí Paulo fala aí: não importa o que eu viva, não importa a circunstância, se ela é boa ou se ela é ruim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você consegue dizer isso? Será que você pode dizer assim: hoje eu posso todas as coisas, hoje eu aprendi a ter abundância e me alegrar em Deus? Fofa, tem dia que o negócio está uma bênção aqui no meu laboratório.
Tem dia que eu olho para o laboratório, a mesa está entupida de trabalho. Que a gente fica agoniado. Está aqui a Raíssa que sabe. Que ela mesmo só falta ficar doida. Ela tira nota, é de cliente que liga, tem que passar não sei aonde. Mas tem dia que ela está ali fazendo unha. E aí minha filha, pastor, não está tudo tranquilo aí. Por quê? Porque nós temos que entender. Há dias que você vai ter abundância na vida, mas tem dia que o negócio arrocha. E quando arrochar, você não precisa dizer assim, vou abandonar Jesus. Não, peraí. Eu posso passar por isso, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. E ele realmente fortalece para a glória de Deus. 1 Samuel capítulo 10 diz uma coisa curiosa. 1 Samuel capítulo 10, enquanto você vai localizando, pastor Fábio, eu lembro de um pastor que eu fui pregar na convenção, e era um pastor antes dele ser crente, pastor, ele era muito rico, porque ele era um cara que patrocinava com a imobiliária dele, muitos eventos na cidade dele. O cara tinha dinheiro, papai. Quando a Toyota anunciava uma nova Hilux, a empresa Toyota ligava para ele e dizia assim, estou ligando porque já vai sair o lançamento e eu quero saber se eu já posso contar com... Pode botar meu nome aí, eu sou o primeiro da livre. Quanto é o valor? Vai ser 100 mil, 200 mil. Amanhã está na conta. O cara tinha dinheiro, papai. Não era mixaria, não. Mas ele quebrou. E a única maneira dele conhecer Jesus foi perdendo tudo. Ele quebrou. Quebrou e quebrou quebrando. Quebrou geral. De um cara que era conhecido pelo prefeito, pelo governador da cidade, se tornou um cara que hoje rala para vender muitas vezes roupa, rala para vender quartos, para vender coisas assim que você diz, meu Deus do céu, como é que a pessoa sai desse ponto ao outro? Deus purinho. Hoje ele aprendeu esses princípios, ele vive, ele é feliz, ele realmente, inclusive pastor, ele prega, e contando o testemunho dele, ensinando outras pessoas. Mas eu lembro que eu fui pregar numa convenção, e ele sentou comigo e disse assim, pastor Júnior, ele já quebrado, comprei uma nova Hilux, top demais. Ela tem isso, tem aquilo outro, tem o botão que aperta não sei o que, ela vem com aquilo. Essas coisas que entende é o pastor Fábio, tem comando não sei de que, tem não sei o que, tem a rapa alta da Papo Freire, e é um negócio terrível. E eu olhando para aquilo ali, eu falei, poxa, glória a Deus, eu fico feliz por você. Que bom que você tem condição de comprar esse carro. Eu fui pegar na minha mala, não tinha meia. Eu tinha esquecido de botar, minha mala quem faz sou eu, desde quando eu sou gente. Minha mãe me ensinou que o homem tem que aprender a fazer sua mala e fazer seu prato. Então minha mulher nunca fez prato de comida para mim na vida, Kylie fez, por exemplo. Mas a minha mulher não fez. Kylie me deu esse privilégio, mas a minha mulher não. Mas assim, e nunca aceitei ninguém fazer minha mala ou mexer na minha mala. Por isso que eu me visto maravilhosamente bem, porque eu nunca aceitei. Minha mãe diz assim, aprenda a se vestir sozinho. E aí eu me visto do jeito que eu acho que é legal. Tá servindo para mim, o pessoal fica ali querendo chamar o esquadrão da moda, não resolve muito, mas eu estou aí firme e forte, glória a Deus. Quem paga minha conta sou eu, papai. Então deixa eu ir com o meu negócio aqui. O que eu lembro bem é que eu esqueci a meia, Jorge. E faltava meia hora para a gente poder sair para a igreja para pregar. Eu bati no quarto dele. Falei, pastor, o senhor é o único que eu tenho intimidade e coragem de pedir isso. Eu vou pregar hoje à noite. E eu esqueci a meia. Não tenho de comprar, o culto começa a meia hora. O senhor pode me emprestar uma meia? O cara ficou branco, azul, amarelo, olhou para a mulher, e eles se olhavam, e meu Deus do céu, aquele desespero, e eu fiquei até sem graça. O senhor pode esperar um pouquinho? Ele fecha a porta, e nada, eu bato de novo, ele disse, não, calma aí, eu já estou resolvendo. Aí lá vem ele com a meia. Ele disse assim, pastor, o senhor não estranhe, eu só trouxe 2 meias, que é uma para usar hoje, e uma para usar amanhã no evento, que eu não vou usar mais. Normal, é o que eu também faria. Vou levar a roupa que eu preciso. E uma meia eu estou calçado. Essa é a única meia que sobrou. Falei, tá bom, eu só preciso da meia. Ele disse, mas se o senhor achar alguma coisa estranha nela, o senhor não fica chateado. Falei, tudo bem. Ela vem aquela bolinha, né? A gente faz a bolinha da meia, né? Os homens sabem como é que é isso, né? Faz a bolinha. Aí eu chego no quarto, o que eu faço? Desfaço a bolinha, eu boto a meia, o meu dedão ficou para fora. O dedão ficou para fora, porque tinha um bruto do rasgo no dedão. Eu olhei para aquilo ali, eu fiquei assim uns 2 minutinhos olhando para aquela meia no meu pé, e dizendo assim,
Gente, como que um cara senta comigo para dizer que comprou uma Hilux do ano, que custava R$200 mil, e não tinha condição de comprar um par de meia? Gente que não entende o que é adaptação. Ele não tinha entendido até aquele momento que ele estava quebrado. Então ele sacrificava a comida dentro de casa, sacrificava a roupa íntima dele. Eu não quero nem imaginar as cuecas. Não quero nem pensar nisso. Porque se a meia estava daquele jeito, eu não quero imaginar a roupa íntima dele. Numa situação dessa, eu preferia pegar na calha. Vestiria minha calça e glória a Deus, me manteria o tempo todo paradinho ali, quietinho, e todo mundo ia ficar feliz. Inclusive eu. Mas a bem da verdade, o senhor não ri que a coisa é séria, senhor. A bem da verdade, tem pessoas que vivem só do passado, meu irmão. Dos tempos de glória. Que não entendeu que a vida mudou e que você precisa se adaptar à nova realidade. Que talvez a sua nova realidade não te permita ter uma Hilux, você tenha que ir para uma moto. Vá para uma moto. Talvez a tua nova realidade não te permita comprar roupa onde você comprava. Vá comprar lá onde as irmãs compram, na Shein da vida, no chinês. Vai em algum lugar. Mas vá se adaptar. Olha uma coisa interessante que acontece na Bíblia. Essa história é muito curiosa. 1 Samuel, capítulo de número 10, vai falar de como Saul foi ungido rei. O capítulo 10 vai descrever Deus separando ele para ser rei. Vai para o capítulo 15 agora. No capítulo 15, ele tinha pisado na bola feio com Deus, e o versículo 22 diz assim: porém, o profeta Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, e as tuas palavras, porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, volta comigo e adora o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino, e o reino de Israel, e o tem dado a teu próximo, que é melhor do que tu. Olhe para cá. No capítulo 15, Saul perde o reinado. Deus diz para ele: tu não vai ser mais rei a partir de hoje. Olha que parada interessante. Capítulo 15, isso acontece. No 16, Deus manda o mesmo profeta que tirou o reinado desse cara ir na casa de Jessé consagrar um novo rei chamado Davi. Mas sabe quantos anos Saul manteve a pose e não abriu mão de ser rei porque não tinha entendido que a situação dele tinha mudado? 18. Davi, para assumir o reinado, que acontece no dia seguinte que Deus toma o reinado de Saul, Davi esperou 18 anos. Por quê, pastor? Porque Saul não tinha entendido que a realidade dele mudou. Sabe o que acontece com Saul? É o que acontece com muita gente que não entende que a realidade mudou. A Bíblia vai falar, quando você vai ver o capítulo 31, você vai descobrir que o homem chamado Saul, 18 anos depois, que já não era para ser rei, porque já tinha perdido o reinado, mas quer se manter naquela posição, ele na guerra, ele mesmo tira a vida. Ele comete suicídio, porque quando ele percebeu que tinha perdido tudo, o desespero dele foi tamanho que ele tira a vida. Você vê gente se suicidando aí, se desesperando, porque olha e não entende que a realidade mudou, que eu preciso me adaptar, que eu preciso aprender a gastar menos, porque hoje o meu dinheiro é menor.
Que se eu não posso ter um carro top como eu comia ter, eu vou ter um carrinho simples. Que eu não preciso querer mostrar para os outros. Eu preciso ser feliz com o que eu tenho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Glória seja dada ao nome do Senhor. Não viva de aparência. Se adapte à sua nova realidade. Esse é o quarto princípio. Mas eu quero começar a falar ainda do quinto princípio e a gente deixar os outros 3 para a próxima semana. Eu ia terminar hoje, mas quando eu fui ver, eu disse, isso não vai acontecer. Não seria eu, né, gente? Era outra pessoa pregando, mas vamos lá. Tinha alguma coisa errada. Eu quero falar do quinto princípio, porque esse princípio aqui, eu tenho certeza que aqui não tem ninguém com essa situação, mas eu tenho certeza que Deus quer falar com a gente aqui, irmãos. Então vocês me permitem eu entrar nesse quinto princípio, sim ou não? Provérbios capítulo de número 22. Provérbios capítulo 22, eu quero falar do quinto princípio, que é o princípio de dizer não às dívidas. Provérbios 22, versículo de número 7, diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olhe para cá, por favor. Gente, a gente vive num mundo capitalista. Nosso país, ele é capitalista. O mercado, ele produz formas de te convencer a comprar, não o que você precisa, mas aquilo que o seu coração deseja. Isso é tão sério que as propagandas, a forma como os produtos são dispostos nas prateleiras, todas elas têm uma intenção. Entenda o que eu vou lhe dizer. Quando você vai em qualquer supermercado, que você vai fazer o pagamento, que o seu carrinho chega no lugar para pagar, você vai passar em todos os supermercados por um corredor cheio de trinquilharia. Que são coisas que estudos técnicos mostram que são coisas que você não vai dar valor para parar para comprar durante a passagem no carrinho. A criança está lá, você está andando com o carrinho aqui. Ô papai, compra o bombom, compra o bombom. Não, vambora. E você passa para outra sessão. E eles sabem que naquele momento que você estiver naquela fila para pagar, você não tem como passar correndo, você vai ter que ficar parado olhando os bombons que estão de um lado e do outro te cercando, e o moleque, ô papai, compra só um, ô papai, é só um, ô pai, compra para mim, por favor pai. E cientificamente estudos mostram que você vai acabar comprando. Então, porque o moleque que não teve tempo de te pentelhar, porque você passou rápido para outra sessão, ali ele vai ter o tempo necessário para te encher a paciência. Assim, pega menino, pega que está aqui pronto. E ele é tão ansioso que ele já abre para comer ali mesmo, antes de pagar. Não é assim? Quem tem filho sabe como é que é. Tanto que eu aprendi um macete, eu ia sempre, quem fez supermercado na minha casa, sempre foi eu. Um dia, eu fui com o Josimar e percebi que ela conseguia fazer bem melhor do que eu, que ela era muito mais econômica do que eu, ela comprava muito menos do que eu comprava, e eu passei a entender, gente, quando eu ia com os meus filhos, era B.O. Meus filhos, deixa eu ir com a tia Josimar. Vai não, meu filho, ela vai sozinha. Então, quando ela chega na filazinha lá, ela não fica catando besteira, mas se um moleque estiver com ela olha assim, eu estou com o cartão do patrão, ele não está aqui. Pegue, meu filho, pegue aí um negocinho para você. É assim. As coisas, elas são feitas, as propagandas, elas são feitas para convencer a gente a comprar. Eles dizem para a gente, você vai pagar em 12 vezes sem juros. Aí você diz assim, caramba, que massa. Vou comprar aquele vestido que custa R$1.000 em 12 vezes. Vai sair menos de R$100 por mês. Ô amor, é menos de R$100 por mês, meu amor. Isso aqui não é nada, eu ganho um salário mínimo. O que é R$90, R$80? Só que você não esquece que não é só esse vestido que você vai comprar o ano inteiro. Que depois você comprou esse vestido, no dia seguinte tem mais outra coisa para comprar. No mês seguinte tem outro vestido novo. Porque aqui eu acho massa Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo eu não reconheço ninguém nessa igreja. É um negócio assim que eu fico olhando, tem irmãs que eu me assusto, que o ano inteiro era uma pessoa e nesse dia virou outra pessoa. Elas gastam final de ano. Por quê? Porque há um apelo
apelo muito grande para ela comprar, apelo para mostrar para ela que ela não pode entrar o ano novo com aquela mesma roupa, que vai trazer azar para a vida dela, que não é legal porque as amigas dela não vão estar com roupas velhas, e é uma guerra, porque as irmãs se desesperam. Eu estou errado, irmãs? Não, pelo menos uma santa aqui disse que não. As outras ali já olharam para ela assim, poxa, mas é verdade. Tem que dizer assim, é verdade. Deixa eu dizer um negócio para você, porque eu fui estudar sobre o marketing emocional, e eu descobri uma coisa curiosa. Na prática, a gente pode afirmar que todas as decisões de compra, elas se resumem na integração de 6 emoções principais do ser humano. Escute isso, isso é um estudo científico. Aprenda isso. Eles não vão te dizer isso, mas eles estudaram e descobriram que é isso aqui que estimula você a comprar o que você não pode. Você compra sem querer comprar. Primeiro, eles trabalham na ganância que todo mundo tem. Todo ser humano tem ganância dentro de si. E a gente é motivado a pensar assim: se eu não tomar essa decisão agora, eu não serei recompensado. É aquela história, surgiu uma promoção, pague 1 e leve 2. Você não sabe, mas você está pagando pelos 2. Mas você vai acreditar. A Black Friday no Brasil é a Black Fraud mais fraudulosa, mais fraudulenta do mundo. E há tanta gente que fez chacota da nossa Black Friday, que tem gente que faz questão de dias antes ir na loja e fotografar o preço de tudo, para mostrar que a bateria custava, um dia antes da Black Friday, R$100. No dia da Black Friday, ela está R$200, dizendo assim, você só paga 100, é a metade do preço. E o cara compra, sem saber que ele está comprando exatamente o preço que ela era. Não é assim nos Estados Unidos, porque eu já estive lá na época da Black Friday. Realmente é um dia meio que de uma grande ação que eles fazem, e eles estouram mesmo estoque a preço de banana. Mas a África paga por isso. O continente africano paga essa conta. Alguns países ali da Europa pagam a conta dos Estados Unidos, por causa de um monte de coisas que nem adianta eu discutir aqui. Nós não temos essa capacidade. Então a primeira coisa que eles trabalham é o apelo da ganância. Ele estimula você a comprar os 2, mas ele faz você acreditar que está comprando e pagando por 1. E que amanhã não vai ter 2 por 1, é só naquele dia. Outra coisa que eles utilizam no apelo do marketing emocional é o medo. Eles fazem com que a gente pense assim: se eu não tomar a decisão agora, eu estou frito. Se eu não comprar agora, eu estou roçado. Se eu não aproveitar a promoção que está tendo só agora, e o cara grita no microfone, promoção só agora, venha que é só agora, vem agora. Parece até pregador falando, né, irmão? Mas não é não. É o cara lá que está vendendo para você uma coisa que ele vende todo dia, dizendo é só agora. E você está passando agora e você acredita que é só agora. A terceira coisa que eles trabalham é com o altruísmo da gente. Eles usam essa ferramenta, eles pensam assim: se eu não tomar a decisão agora, eu não vou conseguir ajudar os outros. É uma motivação que a gente tem para poder comprar. Muitas vezes, a gente entra na loja para comprar um carrinho da marca tal, isso acontece demais. Você vai comprar lá com seu filho um carro da marca, sei lá, banana. O vendedor olha para você e ele trabalha no seu altruísmo. Para quem é esse carrinho? Aí se você disser assim, é para alguém lá, ele diz, tudo bem. Mas se você disser assim, é para o meu filho, ele diz assim, você vai comprar esse carrinho? Seu filho merece algo melhor. Pegue este carrinho aqui, ele inclusive está na promoção, ele tem controle remoto, ele é fabricado lá na NASA, é lá na Lua que o cara te convence, papai. É assim ou não é? Ele trabalha no seu altruísmo, na sua supervalorização que você dá. Você chega para comprar o presente da esposa lá no Boticário. Para quem? Ela sempre pergunta, para quem é isso aqui? É para a namorada? É para a amante? É para a esposa? É para quem? É para uma amiga? Ele vai te perguntar. Eles perguntam para quem é. E dependendo de quem, ela vai dizer. Se você disser que é para... Não, mas tem uma fragrância nova aqui. Meu amigo, essa fragrância aqui, sua mulher vai ficar louca. Sinta esse cheiro aqui. E ela já aplica ali, não, eu quero esse aqui que está no... Querido, você vai pagar isso aqui sem juros, em 6, e você nem vai sentir. É a política lá do Kadosh,
Virou política do design e a sua também, que eu sei, viu, Jorge? Paga e nem sente, né, não? A gente vai pagando e nem sente. Mas a gente sente. Então eles trabalham no apelo do altruísmo. O quarto tipo de apelo é a inveja. Se eu não tomar essa decisão agora, a minha concorrência vai sair na frente. Gente que é motivado por esse apelo para comprar algo que necessariamente ele não precisa, mas o vendedor te convence de que, meu amigo, tu vai ficar para trás. Está todo mundo comprando, todo mundo está usando, só tu que vai ficar sem. Lá na faculdade de odontologia, todo semestre eles aparecem com uma lista enorme de breguetes que a gente tem que comprar. E aí é uma correria, e tem várias marcas famosas, dentre elas, canetas de alta rotação. Quem é trabalhador da odontologia sabe o que eu estou falando. Tem uma marca chamada Cavo, estou fazendo aqui propaganda, eu quero o meu royalty desse negócio aqui, eu quero dinheiro também disso aqui. Mas vamos lá, Cavo. O camarada que compra uma caneta da Cavo é quem tem dinheiro. Porque ela é cara, não é, Jorge? É cara, mas são boas. Eu tenho várias canetas da Cavo, desculpa aí, com licença, no meu laboratório. E aí eu vejo a galera naquele desespero. Rapaz, e vamos comprar? E alguém diz assim, a minha é da Cavo. Aí o outro diz, não, eu comprei da Deuge. E os outros comprou, meu amigo, você deixou de comprar da Cavo. No outro dia, a gente vai para a prática, está lá o cara com a caneta da Cavo. Eu digo, isso tu não tinha comprado nada da Deuge? Não, rapaz, todo mundo falou tanto dessa Cavo, eu decidi comprar. O cara tinha comprado uma, se atolou na dívida com outra, e no final das contas ele só usou uma vez. E isso acontece porque são apelos emocionais para você comprar, para não ficar para trás, para não ficar fora daquele ambiente de consumismo. Vamos lá. Quinto apelo, orgulho. A gente pensa assim, se eu não tomar a decisão agora, eu não vou parecer que eu sou uma pessoa inteligente. E é incrível, a gente é compelido a comprar só para não ficar por baixo, só para poder a pessoa, sabe, sair dali assim, eu também comprei, eu não fiquei por baixo. Sexto apelo, a gente pensa assim, se eu não tomar uma decisão agora, eu vou parecer estúpido. E isso aqui é uma das piores motivações que existe, que é quando você compra por vergonha. Eu vou parar aqui o meu estudo, mas semana que vem eu vou continuar falando sobre essa questão de dizer não às dívidas, porque eu quero falar um negócio para a minha igreja aqui, que eu tenho certeza que não tem ninguém assim aqui na igreja. Eu tenho certeza que nenhuma ovelha minha aqui paga, ou melhor, compra e não paga. Eu tenho certeza que não tem nenhuma ovelha aqui que pega emprestado e não paga. Tenho certeza. Então semana que vem você não pode faltar, e venha com aquele gelol para você passar na canela, porque vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos lá, deixa eu só contar um testemunho que eu vivenciei isso, deste apelo aqui. Bem, eu sou fruto de um casamento onde o meu pai, ele é muito fera em negociar. Ele é muito bom em negócio, ele é tão bom que chega a ser ruim, inclusive. De tão bom que é em negócios. Dificilmente meu pai faz um negócio para perder dinheiro. Estou errado, Jorge, você conhece ele mesmo tempo que eu praticamente. Ele é bom para fazer negócio. Ele chega até a ser tão bom que ele chega a ser ruim, porque ele às vezes, se ele puder, ele vai comer o que você tem e o que você não tem, para poder ficar e alcançar aquilo que ele quer. Ele é muito fera em negócio. Eu nunca vi meu pai perder em negócio nenhum. Eu já perdi inúmeras vezes para ele. Ele nunca perdeu para mim. Ele é fera. Então eu cresci aprendendo e vendo como é que se negocia. Chego em Fortaleza com a Maíra, Fábio Narigudo e a esposa. Nós fomos passear em Fortaleza. Isso é uns 10 anos atrás, sei lá, 15 anos. Estamos passeando. Aí eu estou passando aqui naquela orla marítima, tem uma pessoa com a banquinha assim. Ingressos grátis para o Beach Park. A gente não ia para o Beach Park, porque a gente estava basicamente com dinheiro para gastar só em Fortaleza. Beach Park era coisa de gente rica, para a gente não dava. Estava todo mundo meio que na passagem mesmo e na fé. Bem, eu só podia fazer o que dava. Pessoal, olha, tal, não tem ingresso grátis. Eu parei, gente, espera ingresso. Aí Fábio Narigudo disse assim, Juarez, isso aí é migué, esses caras vão alugar a gente. Eu digo, tia, calma, senhor. Bora lá. Encostei, digo, rapaz, como é esse negócio de ingresso? Não, você vai agora sair num carro, nós vamos te levar, você vai só ouvir uma palestra de meia hora só, você vai receber um jantar,
e vai ganhar esse ingresso. Eu disse, certeza, certeza. Eu disse, vamos embora, gente. Aí Fábio, isso é Miguel, esse cara, eu digo, sou é jantar. Nós vamos sair de carro e nós ainda vamos ganhar, vamos embora, senhor. Entramos no carro, um carro chique, aquela limousine bonita. Paramos na porta, eu parecia um rei descendo daquele lugar ali. Entrei todo chique. Só que eu chique de chinela, de bermuda e camisa, porque eu estava caminhando na orla, isso era de noite. Cheguei lá, as pessoas tudo de terno, as mulheres com aquelas roupas chique, bonita. O ambiente assim, tinha até aqueles lustres. Cara, o negócio era chique, não era brincadeira não. Primeira coisa que eu era, vamos jantar. Era um bruto de um buffet com as comidas igual a do Kyle, só aquelas coisas bonitas, chiques, aquelas coisas. Fomos comer. Agora eu quero convidá-los para uma palestra, um homem muito educado. Aí sentamos, ele fez uma palestra de um empreendimento que ele não disse o preço do início ao fim da palestra, só mostrou as vantagens. Você vai comprar, você vai poder passar 7 dias em qualquer lugar que você queira, sustentado pela gente. Vão ser 7 dias num hotel, num resort, que você escolhe e vai levar toda a sua família, e vai estar tudo incluso, por um preço que você jamais vai conseguir. Eu disse, gente, eu quero esse negócio. Fábio disse, eu não te disse que isso aqui... Eu digo, calma, senhor. Sentamos, aí ele terminou, ele disse, agora vamos sentar aqui, cada um de vocês que estão em família, vocês vão sentar com uma mesa, e aí tem um nomezinho que ele deu, agora eu não me lembro, mas era um nome que tornava a pessoa que estava falando comigo uma pessoa meio chique, né? Era um nomezinho que se dá para aquela profissão lá. Aí o cara, quem vai atender vocês é o doutor fulano de tal dos Anzóis, lá vem de terno, cabelo no Chanel. Boa noite, tudo bem com você? Você é da onde? Um cara carismático, senhor, me abraçou e tal. Sente aqui, você quer um vinho, uma água, você quer um champanhe, o que você deseja? Champanhe, por gentileza, champanhe, eu quero champanhe para todo mundo aqui, vamos embora. Lá vem o champanhezinho, a mulher vem com aquela bandeja chique, boa noite, senhor, vem por trás assim para não ficar na frente, o champanhezinho na mesa. Aí ele sentou e disse, olha, vocês ouviram da palestra, como é que estava o jantar? Só estava uma delícia, mas eu quero o ingresso do Beach Park. Disse, calma, o ingresso é certo, não sei o quê, e tal. Aí ele começou a falar, olha, eu tenho uns planos aqui. Aí no meio disse, eu botei a mão assim no plano e disse, olhe para mim. Ele olhou e disse, eu quero o ingresso do Beach Park. Ele disse, não, você vai ter, mas olha, é importante. Aí de repente alguém levanta e faz assim, com um cinezinho, e alguém estoura um champanhe. Pá! Eu disse, o que é isso aí? É alguém que conseguiu, aquela família ali, fechou o acordo, eles entenderam, apelo emocional, que eles estão pegando o que é de melhor, por um preço imbatível, você precisa também. Eu digo, essa festa todinha, porque eles assinaram o contrato com vocês? Ele disse, eu digo, pois eu quero o meu ingresso do Beach Park. Me dá o ingresso, rapaz. Fábio já agoniado, ele vinha no meu ouvido assim, Juarez, vamos embora. Maíra já estava com a cara que parecia um monstro. A outra, a mulher, ela era mais monstro ainda. E eu disse, gente, se acalma. Aí foram estourando o champanhe de mesa em mesa, e a minha mesa não estourava o champanhe, meu amigo. E o cara, não sei o quê, você vai pagar só 10 mil reais, dividido não sei quantos milhões de vezes. Eu quero o ingresso do Beach Park, senhor. Aí ele foi, não, olha, eu vou fazer para você, porque para você caiu para 5 mil reais. Patrão, ingresso, Beach Park, eu quero banhar amanhã no Beach Park. Fábio disse, Juarez, eles não vão dar nada. Eles vão, Fábio. Não vão virar a noite aqui, esses caras vão me dar esse ingresso. Vocês vão entender que eu estudei isso aqui. Ele está pensando que eu sou besta? Fica na tua aí. De repente ele disse assim, olha, já estava de 10 mil. Já estava em 1.100. O que todo mundo pagou 10, já estava 1.100. Ele disse, eu vou fazer um negócio para você aqui. Vou chamar o meu gerente. Chame e diga para ele trazer o meu ingresso do Beach Park. Lá vem o gerente, o homem mais importante, com mais Chanel do que tinha no cabelo. Lá vem ele. Boa noite, pois não? Não, eu estou aqui com o seu Juarez, eu já vi que ele é um grande empreendedor, bom de negócio. Esse homem aqui é bom de negócio. Você é bom de negócio. O melhor negociante que eu já vi na vida. Mexendo com o meu ego, olha. Sabendo que eu já tenho dia de sair. Filho de cobra, papai, ó. O cara chegou e disse, eu estou vendo aqui que vocês chegaram... Vou reduzir isso aqui 30% para fechar agora. É agora, você vai fechar negócio e não se preocupe. Ele pegou uma caneta daquelas de ouro, meu irmão. Montblanc. Assinou aqui embaixo do contrato, diz assim, autorizado pelo chefe do mundial ali, aquele cara ali botou a assinatura. Agora é só você assinar o contrato. Eu olhei para o cara, olhei para a galera que já estava, todo mundo, o Fábio já estava também emburrado.
Falei, fi, isso já era quase meia-noite, meu irmão. Falei, fi, é o seguinte, eu posso amanhecer com você aqui, mas eu só quero o ingresso do Beach Park. Eu não vou comprar. Eu não caio em apelo emocional. Me vende, me dá o meu ingresso do Beach Park. Vai ser melhor para ti que tu vai para casa dormir. Tu não vai conseguir me convencer. Esse cara se transformou. Olha como é que é. Se transformou. Se levantou da mesa, nem me deu boa noite, se levantou da mesa e saiu. E eu estou lá esperando, digo, eles vão ter que fechar isso aqui, eu estou aqui dentro. Ele me deu um chá de meia hora e todo mundo, vamos embora, que a gente não precisa disso. Mas ele começou a me reclamar que não precisava disso, que a gente estava passando necessidade, que não sei o que. Eu digo, te acalma aí, minha irmã. Engoli esse trapo todinho aqui, dessa conversa fiada aqui de graça, eu quero o meu ingresso do Beach Park. Nós vamos amanhã estar no Beach Park. Nós vamos amanhecer nessa parada amanhã. Lá vem uma mulher, boa noite, senhor, está aqui os ingressos do Beach Park. Obrigado, tchau. Eu peguei meu ingresso e fui embora. No dia seguinte a gente estava lá no Beach Park, descendo aquelas montanhas russas, e lembrando daquele cara, digo, otário pra cá, papai. Você tem que entender, isso que eu estou fazendo com esta igreja, as pessoas pagam caro para aprender. Isso é uma coisa que você tem que todo dia, Senhor, obrigado, porque um homem de Deus se levantou para ensinar eu não ser trouxa. A eu me adaptar à minha realidade, a eu ter uma condição financeira justa, a eu saber lidar com as minhas finanças e eu não cair nos apelos emocionais, porque a gente cai, e eles se renovam todos os dias para saber como arrancar de você o seu dinheiro. Ponha-se de pé em nome de Jesus. Semana que vem eu quero começar a falar ainda sobre isso, e vai ser bênção, meu irmão.